dentro de um condomínio. O que eu espero de uma administradora? O que você espera de uma administradora no seu condomínio? O que eu espero que ela tenha lá, atenda às demandas tanto da natureza do condomínio interna, que eu falo que é a parte operacional, né? O que é a parte operacional? É o convívio ali. Tem funcionário e eu atuo com isso. Atuo com a parte dos funcionários, se precisar contratar, se precisar fazer algum desligamento, se precisar fazer um contrato com uma empresa, por exemplo, terceirizada. O síndico quer pintar. Parte de RH aí seria... Também atuo com a parte... Então, a parte de RH, que é a mão de obra direta, orgânica, né? Que a gente chama. E tem também aquela parte dos prestadores de serviço, onde vem a responsabilidade de quem? Do condomínio, que daqui a pouco ele pode estar aí sofrendo uma ação trabalhista, mas nós não temos funcionários diretos. Elaine, mas você... por segurança e de cautela, acompanhou os pagamentos, acompanhou o recolhimento dos encargos daquele funcionário que está alocado no seu condomínio? Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, todo mundo ligado ao setor imobiliário, à construção civil e também empreendedorismo. Hoje eu tô com um queridaço. Fala, meu brother. Rafael Sampaio. Mais uma vez, hein? Estamos aí. Rafael Sampaio, ele tem uma escola de oratória que é a Vox to You, né, Rafa? Positivo aqui em São José dos Campos. Isso. E também ele tem a Arsenal Elevadores, né? Que faz a gestão de manutenção de elevadores. Quer dar um briefing aí sobre os seus negócios? Conta pro pessoal aí. Primeiro, gratidão mais uma vez estar aqui com você, Lúcio. Sim. Sempre um diferencial nos estúdios, sempre um diferencial aí no YouTube para você curtir, conhecer e compartilhar muito conhecimento. Vox U é uma escola de oratória, são mais de 152 escolas espalhadas pelo país. Nós temos aqui a responsabilidade de São José dos Campos, com o objetivo de levar para você formas técnicas para que você se comunique melhor. Assim como você pode aprender a tocar piano, você pode aprender a falar. E a Vox tem todo um contexto de dinâmicas e técnicas que ensina você. Conhece a gente lá no vox2u.sjc. E a Arsenal Elevadores, que é o nosso contexto, é uma empresa voltada para ser o braço direito do síndico, do gestor, do administrador, do construtor para o tema elevador. É um tema bem peculiar, bem ímpar, e ali você fica às vezes meio que refém, não sabe o que fazer, qual decisão tomar, se sente um pouco acuado. Nós entramos nesse circuito fazendo com que todo o know-how que possuímos na área dos elevadores, seja para analisar o seu contrato de manutenção, seja para fazer uma vistoria no seu elevador, seja para criar um edital de modernização, ou o construtor que vai comprar o equipamento para sua obra, todo esse cenário no que diz respeito ao mundo do elevador, a Arsenal Elevadores pode somar contigo. Então, acessa lá o nosso site, vai ter lá o meu contato direto. Qualquer dúvida no que diz respeito a essa caixinha que sobe e desce, fala com a gente resolve contigo, hein? Maravilha. E só para vocês saberem, eu tô lá também, né? Tô aqui no podcast já. A gente vai melhorando a cada dia, mas também estou estudando oratória. É muito bom o curso. Recomendo. Muito bom, hein, Rafa? Gratidão. Show de bola. Também não posso esquecer de agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor, o nosso grupo de network de arquitetos aqui do Vale do Paraíba. Bom, hoje estamos aqui com a Elaine da Ascom, que é uma assessoria de condomínios, tal, do litoral norte aqui, próximo da gente aqui, né? Caraguá, São Sebastião. Tudo bom, Elaine? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada, primeiramente, pelo convite de estar aqui, né? Estou estreando aqui. Isso aí. E eu atuo aqui, na área condominial, no litoral norte, abrangendo principalmente a cidade de Caraguatatuba, né? E São Sebastião também, com alguns condomínios na área, dando suporte para os síndicos, né? Para os condôminos. A gente tem aí uma história, né, com Caraguá. Eu sou de lá, né, nascida, uma caiçara, né, da terra, e
trago aqui algumas informações e espero contribuir com o podcast de vocês. Com certeza. O podcast, ele tem um viés informativo, né? Sim. Então, muitas pessoas que estão assistindo aqui moram num prédio ou moram num condomínio de casas. Todo mundo... Ou tem um apartamento na praia. Exatamente. Eu tenho, E acaba ligando todas as pessoas, né? O condomínio, a construção civil, né? Então, tem aquele muitos... que está investindo, né? Sim. Na sua casa, tão sonhada, a casa da praia, né? E aí alguém tem que administrar isso. Exato, é isso. Beleza. Bom, vamos começar na história da Ascom e na história da Elaine. Como é que tudo isso começou? Bem, começou já fazem uns anos, né? Uns 20 anos. Elaine, né? Sou bacharel em Ciências Contábeis e também sou advogada, né? Mas atuo especificamente na área condominial, inclusive na área de departamento pessoal, dando assistência, né? Até outros colegas que Sim. também militam em Caraguá, na área de administração, a gente dá esse suporte, porque a gente tem esse conhecimento técnico, né? Tanto na parte contábil também, porque hoje as administradoras, né, não é só gerenciar o condomínio, um conflito aqui, outro ali, que sempre vai existir por conta das pessoas. A parte técnica, né? A gente tem mudanças legislativas todos os dias, né? Eu falo isso para o grupo que eu hoje, né, dirijo lá no escritório, eu falo, a gente tem que se manter atualizado. Então, hoje, trabalhar com condomínio, Sim. né, eu costumo falar que é como se eu estivesse trabalhando com todas as atividades que a gente tem na nossa empresa e na nossa casa, né? É uma mistura de tudo, porque você trata de assuntos particulares, pessoais, assuntos também no tocante à parte financeira, né? Que a parte de gestão de pessoas, tem lá os recursos humanos, os funcionários, as terceirizadas. A gente tem o fisco hoje, né? O condomínio hoje tem muitas obrigações acessórias e é necessário, eu falo isso, qualquer condomínio tenha meia dúzia de unidades, seja 200, não tem. A administração do condomínio, no geral, ele tem que ter esse suporte. E a gente se especializa, quer dizer, nós nos especializamos nessa área, nessa atuação. Mas, vou voltar aqui. Você começou... Fui ser síndica de um condomínio, ou fui fazer a contabilidade e comecei a prestar serviço. Tinha um construtor que fazia algumas obras. Como é que você entrou nesse mercado? Isso. A sua formação já está clara. Você é Ciências Contábeis e bacharel em Direito com OAB. Você é advogada também. O que te levou para o mundo condominial? O que me levou no mundo condominial, na verdade, eu sempre gostei de trabalhar na parte administrativa. E após a faculdade, eu me formei e falei, Caraguá, né, não tinha assim o objetivo de sair da cidade. Eu falei, então, ou você tem que estabelecer alguma coisa. Então, eu trabalhei numa construtora, né, por uns quase 4 anos. E eu falei, então eu vou tentar. Construtora, constrói. E ela tinha essa necessidade de ter alguém administrando. O que eu fiz? Vou montar uma... Depois que entrega a obra, né? Isso, Fica aquele condomínio para ser administrado. Justamente. Então, como eu já tinha a formação de ciências contábeis, porque foi em seguida, falei, vou montar um escritório para dar assistência. Sim. E fui, sozinha. Sim. Inicialmente sozinha, com a cara e com a coragem. Eu falei, vamos lá. Uhum. E deu certo, graças a Deus, né? O que acontece? Peguei o primeiro condomínio para administrar e aí foram surgindo, né, gradativamente os demais. E o que me levou foi justamente isso, essa parte que a construtora, peraí, você tem um nicho de mercado. A construtora, e já existiam várias, estavam ali construindo, tem que ter alguém para administrar. E não é só fazer a parte fiscal, não, é administrar mesmo, né? Tem um momento, uma virada. Por exemplo, como construtor, ao concluir a obra, eu finalizei ali a minha relação de construtor. Sim. Como é que acontece essa virada de chave da construtora para o condomínio e qual o teu papel neste meio do caminho aqui? Então, nesse momento que a construtora, a incorporadora, ela conclui a obra, ela já, inclusive, ela pode indicar
o administrador. Isso aí, inclusive, está previsto. Primeiro, né? Exatamente. O primeiro, na reunião da Assembleia, na primeira Assembleia. Ele faz a Assembleia de Instalação, o procedimento é esse. Ele entrega a obra numa Assembleia de instala o condomínio e já entra a administradora, onde a própria construtora, ela tem o direito previsto em lei, tá? Que é a 4.591 de 64, né? A gente ainda traz esse histórico lá de 1964, ainda que houve a mudança no Código Civil, né? Em 2002, essa lei prevalece, onde a construtora ela vai falar, olha, o primeiro biênio, via de regra, eu indico quem vai estar administrando o imóvel. Certo. E na Assembleia de Instalação, já entra a administradora para dar o acompanhamento e a instalação. E aí começa aí nasce o condomínio, né? A relação do condomínio instituído mesmo, de direito. É o legal que você está falando, o que acontece, Lúcio, Elaine? Você está colocando aqui todo um overview das ações. Sim. Mas por trás de cada ação dessa tem um arcabouço de documentos, sim, de legislações, sim, de procedimentos, registros em cartórios. Tudo isso deve estar acontecendo por trás. E aí é esse ambiente que a administradora está entrando. Atua, exatamente, onde ela vai estar levantando quais as informações. É ótimo. Quando você pega o condomínio, desde o princípio, ali, entregue por uma construtora, é onde ela já consegue angariar a documentação necessária para manter um histórico do condomínio. Porque o que acontece? Muitas vezes você pega um condomínio que tem 40 anos, ixi, cadê o projeto elétrico? Nem existe mais. Vamos lá. Vamos pegar... o estatuto, né? Talvez não tivesse sido criado na época. Hoje em dia já tem toda a regra, já vem um estatuto inicial. Né? E eu vou falar... já tem um book ali com tudo que é necessário. Né? Exatamente. As regras. Caraguá, vamos pegar o mercado que eu conheço, né, que eu atuo. Nós, até uns 10, 15 anos atrás, a dificuldade era grande na parte da documentação, inclusive. Porque muitos condomínios, ainda que estavam lá, tá, eles foram incorporados, mas eles não foram especificados. Então, você tinha uma minuta de convenção, né? Sim. Então, o que acontece? Banco, instituição financeira, não aceita minuta, só a convenção registrada. Aí trazia para nós uma dificuldade de estar dando entrada numa conta corrente jurídica do condomínio, né? Hoje, né, as pessoas, até com o desenvolvimento, as pessoas passaram a exigir mais documentação, porque nós tivemos sérios problemas com essa parte documental. Então, sim, me procuram, vamos buscar, entram, Elaine, eu quero que você administre o condomínio. Tá, mas o condomínio ele é constituído de direito? De fato, sim, tá lá, o prédio, todo mundo morando, todo mundo perfeito. Mas e de direito? Você vai ver a documentação. Sim. Aí é onde consegue às vezes abrir uma conta bancária. Às vezes existe a dificuldade. Hoje, não tanto mais, porque eu tenho o mesmo condomínio que eu administro há mais de 15 anos e agora estamos colhendo assinatura para regularizar. Olha só. Regularizar no sentido de cada um ter a sua matrícula. Esse é meu apartamento, meu documento é esse. Ah, legal. Perfeito. Porque ainda existe, né, um resquício de uma forma, exatamente, que era feita assim, a grosso modo, de qualquer jeito. Né? Hoje não. Hoje Caraguá melhorou bastante nesse sentido de documentação. Sim. Que bom. Né? Olha, essa questão da documentação, olha quão relevante é essa informação. Nós estamos falando do seu patrimônio, do seu apartamento, do seu ambiente. E isso é seu, não só pela posse, mas pela comprovação da posse, pela documentação. Exatamente. E são dois pontos que eu quero levantar aqui. Primeiro, entender. Eu digo você que é do Litoral Norte, Caraguá, São Sebastião, como é que está a tua documentação? Como é que está o teu condomínio? Percebe-se aqui claramente que a Ascom entende do assunto. Então, daqui a pouco eu preciso divulgar a Ascom aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para a Elaine. É o seguinte, Elaine, eu até brinquei que eu já estarei bacharel em Direito e na sequência vamos tirar o AB, é óbvio, não faz sentido. Mas você tem uma administradora e você é advogada. Como é que está essa relação? Você exerce os dois papéis? Como é que funciona hoje lá? Não. Na verdade, isso aí é uma boa pergunta. Eu acho que até para a gente poder divulgar, e eu prezo muito isso, né? A Ascom hoje, ela é dirigida por mim e pela minha irmã, que também é contadora e advogada, Eliane, né? E a gente sempre deixa isso para os clientes bem separado. Por quê? Qualquer administradora, né? Ela não tem no próprio
atividade jurídica dela, ela não tem legitimidade para atuar como advogada. Eu, inclusive, me formei em direito em razão o quê? Da necessidade que eu vi que os meus clientes, de entender as regras, de saber o que eu estou falando e ter um conhecimento jurídico também para poder atender os nossos clientes. Mas a questão de advogar, eu ainda brinco e falo, não, eu não sou advogada do condomínio. Ah, mas a Ascom tem advogada. A Ascom tem. A Ascom tem a assessoria, a advocatícia dela, no sentido de ter a assistência do advogado dela. Mas eu não presto a advocacia para o condomínio. Até para que... Pode gerar um conflito de interesse, né? Perfeito. E além de conflito de interesse, isso, o principal, fere a ética, o código de ética do advogado. Muito bom, muito bom. É bom deixar isso claro, porque eu vi muitos movimentos, por ser estudante de direito, a gente acompanha o mundo jurídico e está lá claramente escrito e definido que a administradora ela não pode exercer a função também do advogado, cada um no seu quadrado. Exatamente, é isso aí. Inclusive com contratos apartados de assessoria jurídica com outros, já que eu falo, os condomínios, gente, eles têm que ter essa assistência jurídica sim. Hoje, mais do que nunca, né, tem aí a questão de prestações de serviços, que tem vários contratos, até para vir não ter uma responsabilidade, ainda que subsidiária, solidária, independente disso, né, de contratar uma mão de obra, de contratar uma empresa terceira, isso aí é muito, e é onde tem o quê? O advogado que trabalha também, preferencialmente, na área condominial. Perfeito. Tá? Para estar ajudando, né, colaborando com o síndico. É isso que é importante. Muito porque legal. A figura do síndico é por demais. Responsabilidade, eu falo. É isso. Porque você também atua como síndico profissional, a Ascom ou não? Não. Aí, então, eu tenho curso de síndico profissional, inclusive fiz com a Roseli Schwartz, eu acho que é uma pessoa, assim, a nível de até Brasil, é bem reconhecida, sabe? É uma excelente, eu já trabalhei, inclusive, com ela, né, no momento lá em Caraguá, onde ela deu uma assessoria para um cliente nosso, um condomínio, tá? Mas o que acontece? Eu não atuo como síndica profissional, por quê? Porque eu acho também que tem conflito de interesse. Entendi. Eu entendo que, como que a administradora que executa, ela vai fiscalizar, né? Então, não dá. Porque a administradora, ela é um braço do síndico. Essa que é a verdade. Sim. Porque o síndico, ele não é detentor, na verdade, ninguém é, de todo o conhecimento que engloba o condomínio. Ele não é. Nem, né, a gente busca. Então, ele tem que ter assistência. A administradora é uma assistente dele para estar ali orientando, recomendando, indicando qual é o procedimento que ele tem que fazer dentro da legalidade, né? Então, o que acontece? Como que eu vou fazer? Eu vou aprovar umas contas que eu mesma executei, né? Perfeito. Não, faz todo difícil. sentido. Ou eu vou fazer um pagamento que eu mesmo contratei, melhor dizendo, né? Autopagar. Isso. Então, para mim, já me deram essa oferta, eu não vou... Eu fui síndica provisoriamente de um condomínio, que é um condomínio há muito tempo que a gente presta serviço, mas por uma necessidade, até falei, olha, provisoriamente eu fico aí, não pode passar dos 3 meses, e a gente faz uma nova assembleia e vamos lá, atrás de um síndico que seja competente. Aí como é aquele mandato tampão? Você colocou, porque a legislação exige, vamos ter, como administradora eu estou dando uma força aqui, um apoio, até a gente mas assim, data para entrar e data para sair. Aí eu acredito que tá tudo certo. Sim. Mas é isso aí. Mas o bom é que a gente tem essa experiência. Eu quero saber se no litoral tá bom de negócio, Lúcio. Como é que tá esse mercado lá? Como é que tá a construção civil, as obras, os novos condomínios lá? Olha, eu vou falar para vocês. Assim, Caraguá, litoral mesmo, até... Ubatuba também é uma cidade que tem aí vários empreendimentos em andamento. Caraguá também a gente está aí com inúmeras obras, né? Construtoras, inclusive agora de São José de São Paulo, já está ingressando no mercado de Caraguá. Último contato assim que eu tive, levantamento, são mais de 25 prédios em andamentos já, agora, daqui a uns 36 meses. E aí a gente tem aí uma variedade de padrões, né? Desde o padrão básico, desde um alto padrão na avenida, na Orla lá, sentido que vai para São Sebastião, na Avenida da Praia, tá ali. Se vocês passarem, tá repleto, né? Sim. São prédios até com padrão ótimo. E eu acredito que
a ideia é que vai crescer, vai bombar mesmo, viu? Sim. Também hoje em dia, né? Você falou que condomínios mais antigos, as pessoas estavam ali regularizando a documentação dos proprietários, né? Acho que pela modernidade, também pela prefeitura hoje em dia, as pessoas não conseguem fazer mais dessa forma. Ou conseguem. Por quê? A prefeitura vai lá e embarga a obra. Porque antigamente o construtor fazia a obra, vendia unidades. Isso é proibido. Você tem que pegar aquele projeto, aprovar na prefeitura, entrar no cartório e dividir aquela escritura do terreno em várias escrituras de várias unidades, né? Você faz a incorporação. Se você vender antes da incorporação, isso é proibido. Crime. Então, é um crime, exato. Mas, há 20 anos atrás, você está contando alguns cases aí que os proprietários não têm a escritura. Eu só quero constar, porque coisa de 20 anos atrás, como eu não era nem nascido. Já caducou, então né? Lembro, já caducou, para mim nem lembro. Prescreveu não, decadência. A gente conta um milagre, mas não aconteceu. Não, mas é isso mesmo. Hoje, e esses órgãos, eles estão interligados, né? Então, assim, é impressionante. A prefeitura, Elaine, eu vou construir, você ingressa com o projeto, aprova o projeto, ok. E a questão que havia antes é que aprovava o projeto e já começava a construir. Sem fazer o quê? Sem comunicar o cartório. Vou incorporar, a pretensão é fazer tantas unidades, tantas torres. E aí eles esqueciam. Ou às vezes até faziam isso e vendia a fração ideal. Só. Não vendia terreno. Mas aí como é que é? A escritura tem 40 nomes dentro da escritura lá. E se alguém tem algum problema judicial e vai fazer um arrasto de bens, vai recolher o bem lá que tem 40 sócios juntos? Aí a fração pré-determina o limite disponibilidade de bens, bloqueia a fração. Exatamente. Então, mas isso até hoje acontece. Até hoje acontece. Percentuais societários, isso acontece. Então, o meu sócio, ele está sofrendo. Dada a exceção da trabalhista, a gente não vai entrar muito nessa seara, apesar de que a tua administração acaba... uma administradora, que é o que é a minha próxima pergunta, né? Nós falamos bastante sobre essa questão da incorporação, da entrada da administração. Mas assim, vamos fazer um checklist do que é uma administração de condomínio? Vamos lá. Sabe? Quais são as funções, Rafa? Eu atuo na parte de contratação de pessoal, eu atuo na parte de contratação de fornecedores, eu atuo na providência e na realização das assembleias. Enfim, quais são ali os principais papéis de uma administradora como a Ascom, que já tem mais de 20 anos atuando dentro de um condomínio? O que eu espero de uma administradora? O que você espera de uma administradora no seu condomínio? O que eu espero que ela tenha lá, atenda às demandas tanto da natureza do condomínio interna, que eu falo que é a parte operacional, né? O que é a parte operacional? É o convívio ali. Tem funcionário e eu atuo com isso. Atuo com a parte dos funcionários, se precisar contratar, se precisar fazer algum desligamento, se precisar fazer um contrato com uma empresa, por exemplo, terceirizada. O síndico quer pintar. Parte de RH aí seria... Também atuo com a parte... Então, a parte de RH, que é a mão de obra direta, orgânica, né? Que a gente chama. E tem também aquela parte dos prestadores de serviço, onde vem a responsabilidade de quem? Do condomínio, que daqui a pouco ele pode estar aí sofrendo uma ação trabalhista, mas nós não temos funcionários diretos. Elaine, mas você... por segurança e ad cautela, acompanhou os pagamentos, acompanhou o recolhimento dos encargos daquele funcionário que está alocado no seu condomínio? Isso é muito importante. Da terceirizada. É a da terceirizada. É o que eu falo. Porque tem uma corresponsabilidade ali, né? Caso a terceirizada não venha cumprir. Não, e detalhe, nós estamos falando só do RH, só do recurso humano. Só da contratação orgânica. Rapaz, lá vem bucha, hein? Lá vem bucha. Não, segura essa aí. Isso aí que eu falo. Só do RH é um contexto muito grande, porque eu estou falando de mão de obra direta e estou falando de mão de obra terceira, que não deixa de ser direta, mas a obrigação é de um terceiro e o condomínio tem que o quê? Fiscalizar. É isso. Sim. Fiscalizar. Então, o que a gente faz? Quando fazemos todo esse acompanhamento da pessoa jurídica que presta serviço para o condomínio, inclusive acompanhamento de suas certidões regulares, o pagamento é feito mediante o quê?
me dá o cartão de ponto, eu quero junto à nota fiscal o cartão de ponto daquele colaborador que está alocado ali, tá certo? Eu quero a guia do Fundo de Garantia, você apresenta aqui para a gente poder manter o histórico, certo. Entendeu? Inclusive, todas as questões dos condomínios que nós administramos, que hoje a demanda aumentou de mão de obra terceirizada, as ações trabalhistas movidas contra o condomínio, nenhuma foi frutífera. Toda se resolveu onde o empregador direto, que é a terceirizada, é que ficou com a responsabilidade. Então, já na inicial... Justamente, Já, o condomínio já foi isso. Isso aí é o primeiro, assim, na parte de um contexto de quais as atividades que a administradora faz, Sim. Tá aí. Outro ponto que eu acho que, né, que é bom todo mundo saber, a administradora, ela não tem um poder superior ao síndico, né? Sim. Isso é muito importante, porque fala, Elaine, me mandaram uma multa. Não é? A Ascom me mandou uma multa. Eu falo, opa, a Ascom não mandou uma multa, né? Foi encaminhado por meio da Ascom uma multa, porque o síndico, ele é obrigado a fazer cumprir os deveres. Positivo. Então, essa área também a gente tenta mostrar para o condômino, né? Que, olha, a multa, ela é aplicada, a advertência é aplicada, encaminhamos, damos até orientação para o síndico e muitas vezes, no calor, né, daquela situação, ele tenta ser um pouco mais rígido e enérgico. Olha, uma multa sumária, Elaine, mas vamos lá, vamos pensar bem, será que cabe? Né? Que se aplicar uma multa e depois ela ter que ser revisada, não traz assim, uma credibilidade para a sua gestão, né? Então, ela pode trazer o quê? Um probleminha ali na frente e até te deixar desconfortável como gestor do condomínio. Que quem é o gestor do condomínio é o síndico. Você faz uma arbitragem antes da aplicação dessa multa. Ou seja, o síndico, a grande maioria, Lúcio, se o Lúcio fosse síndico, o Lúcio é um mega projetista. Como síndico, ele é um ótimo arquiteto, projetista, como síndico. Então, não tem como. Olha só, cara, eu tô aqui até abismado, porque você tá falando de uma multa. O que vem por... Olha a responsabilidade que vem por trás. E, meu amigo, se você não tiver bem amparado, esse bate-papo aqui vai abrir teus olhos. Não, mas eu falo, essa é a parte também que a atuação do administrador eu acho que é fundamental, e esses conflitos, né, que tem. Sim. A relação de condomínio, ela abrange, eu falo isso, ela abrange tudo, né? Então, se você for falar de conceito, vamos lá, conceito de relação de pessoas, né, que são entre os vizinhos. Tem questões que o condomínio, ele também não vai estar, o quê? Autorizando ou demandando ali, mas ele vai estar com uma terceira pessoa buscando conciliar um problema de vizinho. Um exemplo, uma infiltração na sacada que um condômino de cima, ele não fez um rejunte da sacada dele. É obrigação dele fazer, porque está danificando o outro. E aí, vamos lá. O que eu falo? Síndico, vamos falar, vamos mostrar foto, vamos falar para o vizinho de cima, olha, está prejudicando. Notificar antes de uma multa. Antes de uma multa. Olha, o senhor está sabendo? Talvez ele não esteja sabendo. Então, isso tudo ingressa o quê? A administradora para estar dando esse suporte, orientando e buscando, né, uma solução que seja melhor para todos, né? De forma que a gente consiga. Para os dois lados, seguindo ali o regramento, seguindo ali o estatuto, enfim, tudo que é necessário para que essa relação fique frutífera e proveitosa. Afinal de contas, no final das contas, a gente está ali para curtir uma praia, né? É o que a maioria fala, mas olha, não dá tempo de curtir praia não, tá? Eu falo para vocês. E um outro papel que hoje a administradora ela tem que estar atuando bem é na parte fiscal, né? Das obrigações do condomínio. Porque o condomínio, muita gente pensa também, tem CNPJ, é uma pessoa jurídica, né? Não. Na verdade, se a gente for buscar lá no Código Civil, uma pessoa jurídica, ela não é porque tem CNPJ. Para fim fiscal, excelente. É isso aí, para o governo estar tributando. Inclusive, é essa natureza que a Receita Federal entende, tá? Agora, para fins de pessoa jurídica, sim, não, o condomínio é mais ou menos... Ó, você que é estudante da OAB, já sei. Olha só. Brilhando aqui. Aqui, olha só. O condomínio, a gente fala que a OAB, ela é uma instituição, ok? Mas ela é o quê? Sui generis. Ninguém sabe. É uma coisa ainda que está
para ser. Eu falo, o condomínio para mim é a mesma coisa. Deixa eu apertar a tecla SAP aqui. Sui generis. Sui generis. É esse o termo que a gente, é esse o termo que a gente usa para identificar a OAB. Por quê? Ela é um ente personificado, tem empresa, só que igual, é assim, sem ter uma explicação, né? Não é uma explicação lógica nesse sentido, porque ela tem um estatuto, ela tem um CNPJ, tá certo? Mas assim, num contexto geral, ela é assim considerada. E eu falo, o condomínio também, ele tem o seu CNPJ. Elaine, ele não é uma pessoa jurídica, empresa normal. Não é. Não sei se existe empresa anormal, né? Mas não é. Por quê? Ele não é uma associação. Sim. Ele não é. Né? Mas ele tem o quê? Obrigações. Né? Quando hoje, com o Código Civil, tem lá um capítulo específico, condomínio edilício. Legal. Né? Ainda eu brinco e falo, o que é o condomínio edilício também, né? É edifício? Não, mas eu tenho um condomínio que é o quê? Casa. Horizontal, casas. E aí? Entendi. Né? Então, o nome também traz uma certa confusão. Edilícios? Edilício. Condomínio edilício. Aí você entende, condomínio é só prédio. É horizontal. Isso, aí você fala, condomínio edilício é edifício, é só prédio. Sim. Não, é condomínio edilício, é para todo, é um gênero geral. Mas o que acontece? Voltando nessa questão tributária, o condomínio, ele responde para o fisco como se fosse uma pessoa jurídica. Então, ele tem as obrigações acessórias. Ele não precisa recolher imposto de renda, contribuição social, imposto de renda, nada disso. Mas ele tem as suas obrigações, especialmente com a parte de RH ou de terceiros. Isso é muito importante. O que é terceiros? Contratei uma mão de obra, teve uma retenção na nota fiscal. Você tem um condomínio pequenininho? Elaine, mas eu comprei, mandei aí uma empresa fazer um servicinho, ela emitiu a nota. E agora? Daqui a pouco você vai tirar uma certidão negativa do condomínio e não sai. Não sai por quê? Ele esqueceu. O síndico, às vezes, assim, sem conhecimento, sem uma orientação, e aí entra a administradora, ele pagou o valor total da nota e ele não observou que a nota era um valor líquido, tinha um desconto de uma retenção, que o responsável tributário é o condomínio. O condomínio é que tem que fazer o recolhimento. E não fez, e tinha que ter descontado do contratado. E aí? E aí, ele pagou bruto? E ainda está devendo lá o tributo. Aí não bate, porque ele é responsável. Caixa, né? Não bate. E ainda tem o quê? O ônus de ter que pagar a multa desse encargo, porque ele é o responsável tributário. Entendi. Isso já me procuraram. Eu falei, olha, o senhor contratou uma empresa de mão de obra, ela teve retenção, o senhor não pagou, não está saindo a certidão negativa da Receita Federal, mas o condomínio não deve nada, Elaine. A gente não deve, não tem funcionário, não paga nada. Mas você não contratou nenhuma mão de obra? Não tem nenhuma nota que vocês contrataram, porque é mão de obra. Sim. Contratada e teve retenção de imposto. Aí ele foi lembrar que no começo do ano ele contratou um serviço. Então eu falo, mas o senhor pagou quanto? Cadê a nota? Aí eu vou levantou a nota. Falei, o senhor pagou tudo, 25 mil, mas não era para pagar 25, era para pagar 23 e tralalá. E aí depois ia vir a guia. Cadê? Já era. Então, há mais uma área de atuação, de orientação, que é o dever da administradora. Olha só que interessante, nós navegamos aqui rapidamente sobre as responsabilidades que recaem sobre uma administradora que se preze como administradora. Então, primeiro, a parte do RH como um todo, seja ele direto ou indireto, terceirizado ou funcionário lá contratado pelo condomínio. Segundo ponto, trabalhamos sobre essa questão comercial, que é essa questão de busca de orçamentos, de dar uma assessoria, de dar ali uma estrutura, de fazer as indicações, de repente uma due diligência, algo do tipo para dar uma peneirada neste fornecedor, que por consequência cai no fiscal. Exatamente. Que é a emissão da nota, que é a relação financeira tributária, aí, a parte tributária. Eu tenho certeza que tem muito mais coisas que no dia a dia acontece como que foi relatado, a relação entre os próprios condôminos. Sim. Então, a relação entre os moradores. Então, olha só que interessante. As relações humanas ali. As relações humanas, olha que interessante. É uma assessoria mesmo bruta. Essa aí requer muita técnica, muito jogo de cintura, técnica de oratória, muito vox, conciliação. A Elaine vai virar nossa aluna, né, Elaine? Já assumiu aí, ó. Já grava, corte. Corte, Elaine vai virar nossa aluna. Sim, vamos. Top. Sim. Eu acho que, assim, ao longo desses 20 anos aí, né, da Ascom, tem alguns cases aí. Acho que deve ter dificuldades, né? Brigas homéricas aí nos condomínios. Também alguns cases engraçados. Tem algum case que
Você conta o milagre, mas não conta o santo. Certo. Sei lá, o que você possa contar aqui pra gente. Tirando esse síndico aqui que fez uma compra de 25 mil reais. Então, mas aí ela contou o milagre, mas não contou o santo. Sim, não pode falar nome. Nem nome do condomínio. Caraguatatuba. Isso foi em Guarujá. Você ouviu falar disso. Foi em Guarujá, não foi em Caraguá isso aí que aconteceu. Não, ele falou assim, saía mais barato, né? Se eu não tivesse pego nota, eu não tinha tudo isso. Eu falei, então, mas aí se a pessoa se acidenta, cai e machuca o dedo e não sei, e aí, como é que o senhor fica? É o barato que sai caro. A gente nem está entrando aqui na questão da orientação da administradora, quando da contratação e da fiscalização dos equipamentos de segurança, né? Que é, gente, assunto de condomínio, eu falo isso, não é um dia, são dias de conversa, de bate-papo. Você falou um negócio de segurança, me vem o elevador, é óbvio. Até porque também. o elevador, você para e pensa, né? Cara, tirou um palmo do chão, te põe em risco. Te põe em risco. O elevador é algo extremamente peculiar. Eu até brinco, né? Elane, você tem algum amigo, parente, familiar que trabalha com elevador? Não. Não tem. Não tem. E olha que você é uma pessoa que está aí já há 20 anos no ramo condominial. Você tem fornecedores, mas você não tem alguém próximo. Não. E é justamente aí onde nós entramos, Lúcio. Sim. A Arsenal, ela é o braço direito da Elane, dos síndicos da Elane, é o seu braço direito, é o braço direito do Lúcio. Dúvidas, questões sobre elevador? Cara, são muito poucas empresas. Agora eu faço a pergunta, você já andou de elevador hoje, Elane? Já. Ou seja, aqui, todo mundo anda de elevador praticamente todo dia. E este mundo é um mundo muito interessante, muito peculiar. E ali as empresas sabem disso. E aí onde a coisa, onde se nada de braçada, nos valores, nas conversas. E é para isso que a Arsenal existe, para que a clareza do seu equipamento seja realmente como você está nos vendo aqui nessa câmera. Você vai entender que este copo tem essa função, que o custo disso é esse e que o tempo é esse. Por quê? Porque dificilmente aquela empresa que está te atendendo, ela tem essa transparência, essa preocupação. E não é culpa dela, sabe por quê? Porque tem um monte de elevador para ela cuidar e falta às vezes mão de obra. Eu sempre incentivo as pessoas, vem para o mundo do elevador, precisamos de técnicos, precisamos de comerciais, tem muita oportunidade você que está buscando. Mas enquanto você não acha, a Arsenal está aí para te ajudar, síndico, para te ajudar, a Elane, para ajudar o Lúcio, para ajudar o construtor, para que este mundo ele não te dê ali uma curva no meio do caminho. E a segurança é o tema relevante. Sim. O quão é importante uma administradora se envolver com a segurança. E quando eu falo de segurança, eu já te pergunto, o que não pode faltar anualmente, semestralmente? Quais são os requisitos que vocês cobram, buscam, que às vezes o síndico não está lembrando? Olha, vamos lá. O que o síndico tem que ter em mente? Seguro obrigatório do condomínio. Não pode faltar em hipótese nenhuma. Equipamentos de segurança, que é a revisão nos extintores, vencimento de extintor, condomínio. Às vezes, né, passa despercebido a data. Não, tem que estar ali alerta. Condomínio que tem zelador, né? Peça o checklist, peça para testar luzes de emergência, funcionamento de bombas, de alarme, central de alarme, de incêndio. Por quê? A gente brinca, né? Campos de Jordão foi aí o gás, né? O gás, eu ainda brinco e falo, faz parte da nossa rotina, né? Ter essas informações e às vezes o zelador, mas Elaine, eu já vi todo, eu falei, semanalmente se acompanha se está tudo funcionando, é dever e o síndico, gente, responde. E tem ferramentas para ter esse controle, sabia? Hoje existem sistemas, aplicativos que cadencia essas validações. Exatamente. Eu acho que tem, inclusive, aplicativos que ele alerta, né? Olha, não, tem, por exemplo, aqui não tem problema a gente comentar, mas tem um aplicativo que eu conheço chamado Eleme. É um aplicativo extraordinário, um sistema completo que faz toda essa gestão de manutenções preventivas, corretivas, todas as NRs, todas as obrigações, ele já entrega pronto para não ficar na mão de obra humana essa dependência. E esse negócio, e é um negócio que o cara tem que tirar foto, tem que dar o check. Vale muito a pena conhecer o Eleme. Eu dou essa dica. Então, isso daí, o que é? O síndico, não necessariamente não é ele que vai lá ver, mas ele tem que cobrar o zelador, né, aquele que está ali atuando no condomínio, para estar fazendo essa fiscalização. A parte também que o síndico e a administradora, nesse caso, tem que estar aí, e a gente presta também isso, é o quê? É buscar a atualização das certidões. Eu tiro as certidões do condomínio semestrais. Certidão Receita Federal, Fundos de Garantia, Justiça do Trabalho, né, para não ter nenhuma surpresa, sabe? Então, isso aí são informações
que o condomínio tem que ter. Eu tenho um condomínio que, inclusive, eu estava esses dias conversando com o síndico e eu falei para ele, olha, até por conta de um risco de demanda, falei, a orientação que eu dei, vamos aí, a cada 15 dias, entrar no site do tribunal e buscar o quê? Uma certidão de demandas cíveis. Né? Então, se o condomínio também tem propensão para isso, fazer essa fiscalização. Hoje, esse tipo de consulta é online, é imediata, sai na hora. Mas às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo. Tem dúvida? É a administradora que vai estar ali orientando. Para sanar essa questão. Eu vou te dar até mais uma dica também, dentro de todas essas licenças, essas certidões, para os elevadores, 2 documentos, mesmo que o município, o estado ou o país não exija, eu sempre, dentro da nossa assessoria, fazer mais ou menos o que você faz com o condomínio, a gente faz com o elevador. É o relatório de inspeção anual, é o RIA. Mas o município não exige. Cara, tá tranquilo. Eu exijo. Porque o relatório de inspeção anual traz para você segurança, tranquilidade e coloca sobre a empresa aquilo que ela está no contrato. Dizendo, não, tá tudo certo, está seguro o seu elevador. Ou não tenho, a gente tem a ART, a anotação de responsabilidade técnica, que ela tem que ser renovada também. Já que eu não tenho RIA, uma das 2 documentações vai ter que estar nas mãos do síndico, porque na hora de um sinistro, isso aí pode fazer toda a diferença perante uma seguradora, por exemplo. E você sabe que eu tive essa resposta que você me deu, quando eu já pedi o RIA, né, para uma empresa. Mas Caraguá não existe, só São Paulo. Eu falei, mas não é Caraguá, município, né? É o condomínio que está querendo. Exatamente. Então, você tem que providenciar. Todos os nossos clientes, por exemplo, todos os nossos clientes da região do Litoral Norte têm um relatório de inspeção anual, todos, sem exceção. E a empresa que não fornece isso, eu vou comunicar ao síndico. Olha, essa empresa não fornece. Ela não está regular, né? Cara, como se fosse o AVCB, né? A renovação. Justamente. Você tem que renovar. Que é outro documento muito bem lembrado, que é outro documento importante. E nós, provavelmente, por ser bombeiro estadual, tem toda essa regulamentação, que é o quê? Hoje, os condomínios, eles têm o AVCB, nós temos também condomínios em Caraguá. Recentemente saiu aí na mídia um condomínio que foi interditado, né, pelo bombeiro, porque tinha um problema estrutural, né? E o bombeiro, ele não tem contingente para fazer o quê? Fiscalizar. Então, ele só vai diante de denúncia, né? Até porque ele não consegue. Mas o síndico, a responsabilidade do síndico de manter o seu AVCB do seu prédio atualizado é o quê? É o seguro. Por quê? Ele não tendo ainda que a seguradora fez o seguro, fez a venda, fez o seguro, ela pode buscar lá nas suas condições gerais e falar, mas peraí, você tinha que ter o AVCB para poder acionar esse tipo de sinistro, né? E aí a responsabilidade civil do síndico. O síndico, ele é responsável civil, criminal, ambiental, trabalhista, psicológico. Por isso que eu falo. O síndico tem benefícios? Não, vou falar. Benefício não digo, mas deveres e obrigações, um monte. E fica aqui também, Lúcia, nós que somos moradores de condomínio, e você que está ali por trás como administradora, cara, é o seguinte, você que é síndico, você que é síndica, saiba de uma coisa, ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser um caminho. Parabéns pra você, cara. Eu vou te falar, com todo carinho e respeito. Mas, decisões decidem destinos e você só sabe o tamanho da sua força quando só a sua força for o necessário para você continuar indo adiante. Então não pare não, porque um ou outro acha que você é ruim, reclama, acha que você está fazendo alguma coisa irregular. Sua consciência vai te salvar, porque você sabe que você não está fazendo. Mas não desista, porque existem famílias que com certeza te incentivam, te apoiam e estão com você. Mas uma coisa que eu estou percebendo hoje é o seguinte, quem está do teu lado na administração do teu condomínio? Porque quantos anos mesmo? 20. 20 anos. E você percebe que 20 anos traz para ela uma tranquilidade para a Elaine de falar de tudo que envolve o condomínio com naturalidade. Ou seja, a gente vê paixão no que você faz, corre no teu sangue isso. Então é muito gostoso você que é síndico, síndica, e Caraguá e São Sebastião, que é as regiões que você atua, tem muitas oportunidades. Sim. E às vezes você não encontra uma mão de obra qualificada por falta de conhecimento. Nós esperamos que o canal ManzaCast seja um canal de conhecimento para você de aprendizado, mas também de conhecer novos parceiros, como é o caso da Ascom, como é o caso da Elaine. Temos,
até a questão das dificuldades que o síndico enfrenta no dia a dia, eu falo, porque a gente está junto com ele, é ele ter um bom suporte de uma administradora, que está ali do lado dele, né, para dar esse suporte, porque o síndico, eu falo, é uma figura indispensável para o condomínio. E ele pode ficar tranquilo que ele nunca vai conseguir atender ninguém, mas se ele já atende a maioria, ele atingiu o pleno, sabe? Perfeito. A atuação plena dele. Todo mundo. Ele precisa da contribuição também dos demais ali, né? Do condomínio mesmo, para que não, tenha sempre aquele... O pessoal fala que é o condemônio. Funcione naturalmente. É o capeta, é o cara lá que só... Nunca, não adianta, nem Jesus Cristo vai ajudar essa pessoa. Na época da faculdade era isso que o meu professor falava. Não me fale de condomínio, é condemônio. Eu falava, condomínio. Essa eu não tinha escutado ainda, né? Quantos clientes Ascom atende? Mais ou menos. Aí. Mais ou menos. É isso. Hoje, na área condominial, nós estamos com uns 93 condomínios. Nossa. Bastante. E aí tem... Se falar por unidade, nós estamos falando de quantas famílias? Várias. Então, e são assim, de vários, como eu disse, vários segmentos. Tem condomínio misto, né? Caraguá até assim, não é só residencial, tem aí, já tem esses condomínios mistos, que aqui para vocês em São José é normal, né? Eu tenho... em número de unidades... Isso você diz, tem comercial embaixo, residencial em cima. Casa e apartamentos. Isso mesmo. Aqui é muito comercial residencial. Comercial residencial prédios, né? Dentro do mesmo condomínio eu tenho ali, apesar de ter uma faixa econômica separada, mas é o mesmo condomínio. O mesmo condomínio, né? Então, aqui é mais comum do que lá para o litoral. Mas... Nós estamos aí, então, com os 93 condomínios de atuação e a gente atua também na área contábil, dando a assessoria para as empresas. Né? Interessante. Tem um braço, a Ascom tem a parte de contabilidade para a iniciativa privada para as empresas. A gente faz, inclusive, para a construtora, dar esse suporte de RH. Né? Então, eu tenho construtora hoje como cliente, porque ela... terceirizou a construção, mas ela precisa de um suporte para conferir essa questão de folha de pagamento que a terceira executa justamente também para não ter a responsabilidade. Então, a gente também atua nesse segmento. Legal. Diante até do conhecimento do nicho que a gente tem aí no mercado em Caraguá, a gente está também aí dá essa assessoria. Não, eu tive o privilégio, Lúcio, de conhecer a estrutura da Elaine. Tive uma ocasião lá, foi, um prédio bem bacana, bem localizado lá, uma estrutura gigante, assim, a gente ficou, uau, pensei que era um prédio comercial e você estava lá dentro, mas não, o prédio inteiro... Também, né? 93 condomínios. Você imagina, empresas, da você imagina a massa de informação, de notas fiscais, de movimentações diários, né? 93. O volume. Nossa Senhora, um volume gigante. Ué, gratidão imensa, né? Nossa, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito legal a gente conhecer um pouco da área condominial, né? Alguém aqui que tem tá tudo ligado larga experiência aqui nesse mercado. Hoje foi só um pouquinho, né? Sim. Tem. Mas, Elaine, gratidão pela tua disponibilidade em se deslocar aqui para o estúdio Manzacast São José dos Campos. Que aula sobre... aula, hein? Não, e eu tô na área condominial, sei lá, agora eu posso falar a verdade, né? Eu comecei a trabalhar em 2005 para 2006 na área de elevadores e nunca mais saí. Minha vida é um sobe e desce desde então. E, assim, hoje foi, assim, gratificante ouvir de você o quão completo é necessário que uma administradora de condomínios seja. E quando eu encontrar com alguns síndicos, se eu ouvir algum comentário, eu vou ver, cara, você está pagando pouco. Porque há uma demanda isso é gigantesca. Há uma demanda gigantesca. Olha, agora a gente brinca, né? A administradora, gente, ela não faz só aquele balancete que vocês recebem, que quando eu quero ver a prestação de contas, ou o seu boleto que você recebe. Não, né? Por trás daquilo tem todo um preparo, tem todo um conhecimento, sabe? Uma responsabilidade no trabalho, porque a gente trabalha para nós e para os condôminos. Eu falo isso, eu não trabalho também só para o síndico, eu trabalho para a massa condominial. Sim. Inclui síndico, inclui funcionário, prestadores, condôminos, né? Perfeito. Isso. Beleza. Elaine, quem quiser conhecer o trabalho, agendar uma reunião ou contratar a Ascom, quiser falar com a Elaine, queria conversar com você,
fazer uma reunião para conhecer melhor. Que aí, depois da primeira aproximação, quem sabe dá um match, né? Com certeza. Fecha negócio. Não, mas pode entrar em contato. A gente está instalado em Caraguatatuba, né? Na Avenida Siqueira Campos, no bairro Sumaré. Né, uma região central da cidade, próximo à associação comercial, e também a gente está aí, tem um site, asconcaraguá.com.br, lá vocês vão ter o e-mail de contato direto, vai poder falar também com o atendente, e tem os telefones para contato, e a gente está aí à disposição. Na rede social, a Ascom agora é novata, tá? Na rede social, ainda que só na rede social, né? É lógico. Aí podem... Né, consultar também o Instagram, que é Ascom Caraguá, que é aonde a gente começou ali. A gente é bem, né, da região, então a gente conservou esse nome, porque vocês podem, inclusive, ver. Eu já tive cliente de Caraguá que falou, tem uma Ascom em tal lugar. Falou, mas não é a mesma, né? Aqui é Ascom Caraguá. Aqui é Ascom Caraguá, tá bem? Maravilha. Gratidão, Rafael Sampaio, que ajudou a conduzir aqui. Ele fica ali, rapaz, parece o Silvio Santos. Eu fico só olhando aqui e tal. Mas, a gente tá aprendendo, né? Cada dia um pouquinho. É uma honra. Maravilha. É uma honra. Gratidão. Eu que agradeço ao Lúcio por me dar essa oportunidade de estar conduzindo esse podcast já bem tradicional aqui nas redes, de compartilhar essa mesa e na presença da Elaine. Gratidão. Eu que agradeço, viu, a oportunidade de vocês. É um prazer mesmo estar aqui. Beleza, Rafa? Beleza. Obrigado, Elaine. Imagina. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Até a próxima.